Vamos ler aqui uma passagem que está em Juízes 13, do versículo 1 até o versículo 5, que vai falar sobre a anunciação do nascimento de Sansão. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Ou seja, por causa do pecado do povo, o povo foram submissos aos filisteus, foram derrotados e passaram a servir aos filisteus durante 40 anos por causa dos seus pecados. E havia o homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e tu nunca tiveste concebido, porém tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebidas fortes, e nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus, né? Todos sabem, quem conhece a história de Sansão sabe que Sansão, ele foi um dos juízes que o Senhor enviou para julgar e livrar Israel das mãos de seus inimigos. Sansão, ele foi enviado por Deus a Israel com a missão de derrotar os filisteus, os quais os israelitas estavam submissos a eles há 40 anos. 40 anos os israelitas haviam sido derrotados pelos filisteus e eles estavam servindo aos filisteus por 40 anos, porque não havia ninguém que livrasse os israelitas das mãos dos filisteus. E o Senhor, ele envia Sansão, né? Ele vai, que o anjo do Senhor era o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, que no Antigo Testamento aparece em personificação de anjo, o anjo do Senhor, o mesmo que também foi a Gedeão, e ele vai até os pais de Sansão anunciar que ele mandaria um libertador para o seu povo, e esse libertador ele seria Sansão. Sansão, ele seria nazireu desde o ventre, ou seja, o seu cabelo não poderia jamais ser cortado, a sua barba nunca seria feita, ele não poderia casar com mulheres pagãs, ele não poderia comer nada imundo, não poderia tocar em nada que era imundo, e obviamente ele não poderia se aliar aos seus inimigos, porque ele havia sido enviado não para ser amigo dos filisteus, mas para derrotar os filisteus. Ele foi enviado, Sansão foi enviado por Deus como um guerreiro, como um herói para Israel. Mas devido os seus pecados, devido ele ter se desviado dos caminhos do Senhor, nós sabemos que Sansão, ele fez muitas coisas que não agradou ao Senhor e ele teve um fim trágico. Mas o Senhor enviou ele para ser um guerreiro, enviou ele para derrotar os filisteus. É tanto que com uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus, porque ele foi enviado para derrotar os filisteus. Porém, ele tinha que obedecer aos decretos do Senhor. Seu cabelo nunca poderia ser cortado, sua barba não deveria ser feita. Ele não poderia comer nada imundo, não poderia se aliar aos seus inimigos, não poderia se casar com mulheres pagãs. Sansão, ele transgrediu os mandamentos do Senhor, ele não deu ouvido à voz do Senhor, ele foi irresponsável para com a sua missão. E o que ele fez? Ele se aliou aos filisteus. O Senhor enviou ele para ser inimigo dos filisteus e derrotar os filisteus, porque não se podia confiar neles. Sansão confiou nos filisteus, se aliou a eles, se casou com uma mulher pagã, tomou uma mulher pagã e ainda filisteia, inimiga do seu povo, para ser sua esposa,
que foi Dalila. Tocou e comeu coisas imundas, porque quando ele matou o leão e retornou e viu o mel dentro do leão, ele tocou no cadáver do leão e comeu o mel. Ele não poderia tocar em nada morto, porque ele não poderia tocar e nem comer nada imundo. Foi essa a palavra do Senhor dita aos seus pais, quando ele foi anunciar aos seus pais o seu nascimento. E ele sabia disso, porque obviamente que os seus pais haviam repassado para ele aquilo que ele deveria e aquilo que ele não deveria fazer. E ele fez o contrário de tudo aquilo que o Senhor disse para ele não fazer. E ao invés dele ter sido um herói sobre os seus inimigos prevaleceram contra ele, porque ele se aliou aos filisteus, tomou uma mulher pagã e filisteia por sua esposa, cortaram-lhe os seus cabelos, furaram-lhe os seus olhos. Ele foi derrotado pelos filisteus e foi levado para o templo do deus Dagom, o deus da mentira, o deus dos filisteus. E lá foi feito de palhaço, aquele que foi enviado para ser um guerreiro, aquele que foi enviado para ser o herói do seu povo, por causa que ele fez conforme a sua vontade e não a vontade do Senhor. Ele estava sendo entregue nas mãos dos seus inimigos. Sansão não foi enviado para ser um derrotado. Ele foi enviado para ser um guerreiro do seu povo. Ele foi enviado para a destruição dos filisteus, mas ele tinha que obedecer aos decretos do Senhor. E ele não obedeceu. Ele fez da obra do Senhor como muitos estão fazendo, da forma como quer. O Senhor diz, faz assim, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Sansão fez do jeito que ele quis. E a recompensa dele foi ter seus cabelos cortados, foi ser derrotado pelos filisteus, foi ser traído pela sua esposa, foi ter os seus olhos arrancados e sendo feito de palhaço no templo do Deus dos seus inimigos. Nós sabemos que no final da história de Sansão, ele ainda vence os filisteus, mas ele pagou um alto preço para ele vencer os filisteus. E o preço que ele pagou para vencer os filisteus e livrar o seu povo foi entregando a sua própria vida. Porque quando ele viu que ele havia sido enviado para ser um herói do seu povo, para livrar o povo, e por causa dos seus pecados, ele foi derrotado. Quando ele se tocou, ele fez uma aliança com o Senhor. E a aliança dele era que se o Senhor desse a ele uma segunda chance, ele entregaria a sua vida para a derrota dos filisteus. E foi por isso que ele morreu no templo do deus Dagom. Porque a única forma que ele teve naquele momento para derrotar os filisteus foi derrubando o templo do deus Dagom. E quando ele derrubou o templo do deus Dagom, ele morreu junto com os filisteus. Não era para Sansão ter morrido. O Senhor enviou ele para ser um guerreiro, um herói, para prevalecer sobre os seus inimigos. Mas como ele transgrediu os mandamentos do Senhor, ele foi derrotado pelos seus inimigos. E para ele poder derrotar os seus inimigos nas condições em que ele estava envergonhado, cego porque tinha arrancado os seus olhos, sem força, ele fez um trato com o Senhor. Ele pediu uma segunda chance ao Senhor para cumprir a sua missão. Ele pediu que pela última vez o Espírito do Senhor viesse sobre ele, para ele derrotar os filisteus. E em troca disso ele daria a sua vida, e por isso ele morreu no templo do deus Dagom, quando ele derrubou o templo. Mas morreu porque foi desobediente. Morreu porque quis fazer da sua forma. E para vencer os filisteus, teve que matar eles e morrer junto. Como muitos estão fazendo hoje, fazendo de qualquer forma, fazendo do jeito que querem, sendo irresponsável.
para com a obra do Senhor, achando que não vão pagar um preço. Todos os homens de Deus que brincaram com a cara de Deus pagaram o preço. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pagou um alto preço. Viu a sua família ser destruída por causa do seu pecado. Viu seus filhos sendo mortos, viu o filho abusar da própria irmã, viu o seu filho que nasceu morrer doente, ainda que ele tenha implorado a Deus. Sansão brincou com Deus e pagou com a própria vida. Todos foram punidos. Saul brincou com Deus e foi morto sobre a sua própria espada, porque foi derrotado pelos filisteus. Todos eles pagaram preço. E os que hoje estão brincando com a obra do Senhor, fazendo de qualquer forma, sendo irresponsável, também pagarão o seu preço. Porque o Senhor, ele vai cobrar. Ele vai honrar os que têm compromisso com a sua obra, mas ele irá humilhar e ele irá cobrar um alto preço daqueles que têm feito a sua obra de qualquer jeito e com desleixo, com desprezo, que não tem dado prioridade à sua palavra, como ele fez na vida de tantos homens que brincaram com a sua obra e receber a sua recompensa. A recompensa de Sansão foi ter a sua vida tirada no templo do deus Dagom, porque foi esse o preço que ele pagou para derrotar os seus inimigos, por causa que ele estava entregue nas mãos dos seus inimigos por causa dos seus pecados, porque não deu ouvido à voz do Senhor e fez conforme a sua vontade. Por isso foi entregue nas mãos dos seus inimigos, mas não era para ter sido, não era para ter morrido no templo do deus Dagom, não era para ter morrido junto com os filisteus. Ele fez isso porque a última chance que ele teve que dar a sua vida para derrotar os seus inimigos por causa das suas más escolhas, porque não deu ouvido à voz do Senhor quando ele disse: faça assim e serás um guerreiro, e serás um herói, triunfará sobre os teus inimigos. E ele não fez conforme a sua vontade e foi entregue nas mãos dos seus inimigos.